A Taça do Mundo é nossa. Já não é há alguns anos, né? 25 anos, 24 anos vai dar, né? 24 anos sem Taça do Mundo. A última vez que a gente esteve num jejum tão grande foi da diferença da nosso título de 70 pro de 94, mas não estamos aqui para falar de tristeza, estamos aqui para falar de seleção brasileira nas eternas eliminatórias da Copa do Mundo, onde praticamente qualquer um se classifica, menos o Chile. Por isso que eu estou homenageando com a camisa do Colo-Colo, por isso e porque o fundo é verde, né, diretor? E aí, o fundo verde. A gente tem algumas complicações com camisas verdes. Não, o fundo não é verde não, cara. Isso é cenário mesmo. É o cenário aqui foi do mal. estúdio. Não, foi mal, não, então. Não tem fundo verde, não. Me enganei. Me confundi com outro programa. Isso foi programa. lá no começo, me enganei demais. Vamos falar um pouco dessa partida, Brasil e Chile. Partida essa que vai acontecer nessa semana pelos últimos jogos da eliminatória. O Brasil já está classificado, mesmo não fazendo uma grande campanha, mudou de técnico várias vezes aí, passou Ramon, passou Diniz, passou Dorival. Agora estamos com Carlo Ancelotti, que está tendo suas dificuldades, porque em pouco tempo que tem nesse ciclo para a Copa do Mundo, que nem podemos chamar de ciclo, tem que convocar os caras, conhecer os caras, adquirir um DNA de jogo, e contra o Chile é uma boa oportunidade de fazer isso. Chile já está eliminado, é uma geração bem abaixo chilena, é um time muito ruim, treinado atualmente por Gareca. A verdade é essa, o Chile é fraco e já diria Galvão, né? Tá em crise? Chama o Chile, o Dorival, ó, já tô até com o passado, o ex aqui me assombrando. O Ancelotti vai pro jogo, aparentemente com a seguinte formação, e eu vou começar a explicar por que, mais ou menos, está os 11 titulares aí para o jogo contra o Chile. Me explica, até porque assim, eu já tenho algum tempo que eu não tô tão familiarizado com os jogadores da seleção, eu acho que eu posso falando aqui, você vai... Pode falando, manda bala. Então, aqui, você fala até a posição, tá? Perfeito. Porque eu nem sei que posição que... O diretor tá perdido. Não tô vendo ninguém do Vasco aqui. Faz sentido. Nem o time do Vasco eu tô realmente não sabendo. Tem ninguém do Vasco, mas tem um torcedor do Vasco aí. Opa, sempre. Vai, pode mandar, diretor. Vamos aqui, então, com... começar com esse primeiro aqui, Alisson, o subestimadíssimo goleiro Alisson, talvez o goleiro mais subestimado dessa geração, principalmente entre os brasileiros. Para quem não lembra, eu falo que não lembra, porque se você está debaixo de uma pedra, com todo respeito, o Alisson, goleiro, surgiu no Internacional, depois teve uma boa passagem, uma ótima passagem pela Roma e excelente pelo Liverpool. É um cara que é unanimidade na Europa, unanimidade lá fora, como um goleiro de primeiríssima prateleira, pegando sempre top 3, top 5, top 1 goleiros do mundo, e na seleção brasileira não é tão respeitado, às vezes porque as pessoas esperam um milagre, e ele não é um goleiro de milagre, porque ele é um goleiro de posicionamento, um goleiro muito seguro, é o melhor que a gente tem, na minha opinião, tem que ser titular absoluto, por isso o Ancelotti coloca ele na sua devida posição. Subestimadíssimo goleiro Alisson, você que está subestimando ele porque ele não fez um milagre, aprenda a ver o quão bom é Alisson. Tá jogando aonde o Alisson? No Liverpool. Ele foi vendido? Foi não? Não, tá no Liverpool. Eu gosto do Alisson naquele que ele fura o balão. É verdade, Copa de 2018, fura o balão. E o único erro dele, grave, o único frango, foi num gol que, inclusive, foi invalidado, se eu não me engano, contra o Equador. Então o Alisson é muito bom, tá? Muito bom. O Wesley. Quem é o Wesley? Mengão. Wesley, cabeçudo. O Wesley, lateral direito do Flamengo. Ele que, quando surgiu, tinha um potencial, mas errava bastante. Era muito criticado, tecnicamente bem abaixo, mas evoluiu muito. Evoluiu com Tite, depois evoluiu muito com Felipe Luiz, mas muita coisa, a ponto do futebol italiano ficar louco por ele. O Gasperini primeiro queria na Atalanta, acabou depois seguindo o treinador na Roma. E na Roma já começou muito bem, já fez gol, já tem aí, tirou o peso, é um peso de um lateral fazer gol, não é tão grande, mas ele já estreou, a galera se abraçando muito ao Wesley, se integrou bem com o grupo, e ele é um cara de muita força, principalmente física, vai e volta, chega muito bem ao fundo. Quando chega ao fundo, tem certa dificuldade para fazer o cruzamento, realmente. O último passe dele é meio prejudicado, mas defensivamente é outro que vai muito bem. Estreou pela seleção brasileira aqui no Mané Garrincha contra o Peru, contra a Colômbia. Numa boa atuação ali nos 10, 15 minutos que entrou o Wesley, titular da lateral direita da seleção brasileira, que é uma posição bem vaga aí no futebol mundial até. Tá na Roma. Roma. O próximo aqui, Marquinhos. Marquinhos é esse que era do Corinthians? Do Corinthians, camisa 10, inclusive, de Tite.
Camisa 10 daquele Corinthians, não jogava como meia, era zagueiro, mas usava 10. Por causa da baixa estatura, o Tite não era tão fã dele, acabou indo para a Europa, passou inclusive pela Roma, mesma do Wesley, até chegar no PSG, um dos melhores zagueiros da última década no futebol mundial. É claro que teve uns anos abaixo, teve os últimos 2, 3 anos não tinham sido tão bons, mas na última temporada resgatou o bom futebol. Ele é líder, capitão dessa seleção também, capitão do PSG. Ele, que agora nessa última boa temporada do clube francês, levantou a taça de campeão da Champions League, muito bem na dupla de zaga formada junto com o Pátio. É um cara de muita experiência, a galera também tem uma insegurança com ele, mas é um zagueiro de nível mundial, Marquinhos. Próximo aqui, Gabriel Magalhães. Ele também corintiano, tá? Corintiano, mas joga no Arsenal. Teve uma grande evolução de carreira depois que ele sai do futebol francês também, inclusive, vai pro Arsenal, ele fazendo uma boa dupla de zaga com o Saliba. O Saliba, primeiramente, era o protagonista. Nas últimas temporadas, o Gabriel Magalhães vem assumindo esse papel. Ele é muito bom jogador, ele muito bom nas bolas paradas também, é um dos artilheiros do Arsenal em bolas paradas, que é uma grande força do clube inglês, e vem se destacando cada vez mais como um dos melhores defensores da Premier League, consequentemente, do mundo. Aí o Gabriel Magalhães, jogador do Arsenal. O próximo aqui, Douglas Santos. Douglas Santos, para quem não lembra, fazia parte daquele time lá de 2016, campeão das Olimpíadas. Provavelmente essa vaga hoje seria do Alexandre do Flamengo, mas ele sofre a lesão. E Douglas Santos, jogador do Zenit, e tem jogador do Zenit nessa convocação, tá? Só não um que resolveu deixar de ser ídolo para se esfriar no frio russo. Enfim, Douglas Santos é uma opção para uma lateral esquerda que ainda está vaga, tanto quanto a direita. Tem dificuldade para achar esse cara que vai abraçar essa vaga. Já foi testado o Caio Henrique, já foi testado a Arana também. O Ancelotti está tentando achar o seu lateral, e o Douglas Santos talvez seja essa oportunidade dele, que lá de 2016 ganhou as Olimpíadas. Vamos ver o que ele consegue mais ganhar com a camisa amarela. Casemiro, esse eu conheço. Casemiro, São Paulo. Ele mesmo. Saiu criticado do São Paulo, depois passou pelo Porto, pro Real Madrid, fez história no Real Madrid, e aí, na verdade foi São Paulo, Real Madrid, Porto, Real Madrid, fez história, e agora no Manchester United. A primeira temporada dele foi boa, depois ele tem uma queda física, uma queda de rendimento, é colocado até entre os negociáveis do United, um United que tá numa sequência muito ruim, que já dura aproximadamente 10 anos, mas vem reencontrando o seu bom futebol. Ele é um cara que acho extremamente necessário para essa seleção brasileira, que não tem um camisa 5 consolidado. Ele é o melhor que temos, a falta que ele fez nas últimas Copas é gigante. Lá em 2018 a gente viu o peso que foi ficar sem Casemiro para um jogo de decisão. Ele é uma liderança, ele é um recuperador de bola, ele também é um carimbador de bola. Ele é uma das referências técnicas e lideranças dessa equipe, dos jogadores mais vitoriosos da história do futebol mundial. Casemiro, pra mim, tem que estar na seleção. Bruno Guimarães. Vascaíno, Bruno Guimarães, ele que surgiu no Atlético Paranaense e é ídolo já do seu time, o Newcastle. É ídolo do Newcastle, é uma referência também lá no futebol inglês, no time inglês, fazendo a trinca de volância junto com Joelinton e Tonali. Joelinton também que seria convocado, porém teve uma lesão e acabou sofrendo seu corte. O Bruno Guimarães é um dos exemplos de jogador que vai muito bem no clube, mas não se acertou na seleção brasileira. Até porque a função que ele exerce é outra, jogando num tripé de meio-campistas mais físicos, diferente do que é o da seleção brasileira, ocupa uma outra função, tá tentando se encaixar. É um cara que acho que tem que estar na lista, acho que tem que estar sempre como convocado, pelo que ele oferece dentro do clube, pelas capacidades que ele tem, pelo potencial que tem, mas precisa se achar não só com o Ancelotti, mas no meio de seleção brasileira. Parece que ele ainda não joga o seu futebol, ele não ocupa a sua função, precisa de um pouco de adaptação. Acho que com o Casemiro é uma boa notícia pro Bruno Guimarães, acho que ele pode ficar mais à vontade, porque fazer o papel de 5 não é exatamente a dele. Rafinha craque. Barcelona, provavelmente vai jogar aí como por dentro nessa seleção, como já fez pelo Barcelona. Ele é um lutador, um operário, briga para ser bola de ouro, dos jogadores com mais participações. Com a Argentina também, não é ele? Briga com a Argentina, deu aquela declaração pro Romário que eu gostei, tá? Eu gostei, o povo ficou com raiva, mas eu gostei da declaração. É isso aí, pra cima deles. E o Rafinha vem sendo um dos craques dessa temporada, brigando por bola de ouro. Ele que tem muitas participações em gols
na Champions League, é o líder no quesito da última edição, é um cara muito esforçado, muito operário, pressão pós-perda gigante, veio de um Leeds, salva o Leeds do rebaixamento, na verdade jogava lá atrás no René, antes veio de Portugal pro René, pro Leeds, aí chegando no Barcelona, e no Barcelona vem sendo uma peça-chave essencial em todas as funções, chegou a fazer até o papel de ala recentemente, ele é um cara que começou pela direita, perde a função pro Yamal, que realmente joga por aquele espaço, se encaixa muito bem na esquerda, onde faz a melhor temporada da vida dele, mas também pode fazer pelo meio campo ali, jogando por dentro, quase como um 10, um ponta de lança, coisa que ele também fez muito na última temporada pelo Barcelona, muito versátil, o melhor jogador brasileiro da última temporada, tem que estar o Rafinha, o operário Rafinha, sou fã dele demais. O próximo aqui é o Estevão. Quer uma curiosidade aleatória do Estevão? Fala, diretor. Nessa convocação, o Estevão é o jogador que tem mais acentos nos nomes. São 2. É verdade. Curiosidade aí. Estevão, que já tem música pela torcida do Chelsea, foi colocado como segunda melhor contratação pelo jornal The Athletic e vem fazendo um bom começo de temporada pelo Chelsea. Só dele chegar e ter minutos pelo Chelsea, já seria de se aplaudir, porque é um time com muitos jovens, com um elenco muito grande e que nem todos conseguem ter esse espaço. A gente pode ver as situações aí de David Washington, de próprio Andrei Santos, muitos jogadores que não tiveram espaço. O Estevão já começou, o Palmer machucou, ele já estreou como titular e ele que tem também... ganhou o prêmio de melhor jogador na partida dessa ocasião e tem um potencial gigante. Esse menino, ele é muito diferente, ponta pela direita, estava mais perto aqui de nós, jogou a última temporada no Brasil, então a gente já está acostumado com ele. Para quem fala que ele é o Cuiabá Man, só faz gol em time mais fraco como o Cuiabá, isso não é uma verdade, ele é muito bom jogador, tem que estar no ciclo de Copa do Mundo e vai ter sua chance como titular da seleção brasileira. Acho acertada até a escolha do Ancelotti. João Pedro é o do Mundial. Do Mundial, já tem 2 gols, 2 assistências, né? Aí no Chelsea, surgido pelo Fluminense, foi ganhando espaço, do Fluminense ele vai pro Watford, do Watford ele vai pro Brighton, e do Brighton ele chega no Chelsea. Uma grande contratação, já chegou com impacto imediato, fazendo gol no Mundial de Clubes. Na semifinal ele faz 2, na final contra o PSG ele faz mais 1, na Premier League já tem 2 gols, assistências, muito bom jogador, com muito potencial. E aqui eu falo aquele negócio, né? Pra quem diz que jogador, não pode convocar um cara do Brighton, não pode convocar o cara do Betis. Ele foi convocado, a última convocação dele, que ele ainda estava no Brighton, galera chiou, galera bateu, como pode contratar esse cara convocar esse cara do Brighton, ninguém vê jogar. Aí agora, alguns poucos meses depois, ele é convocado e é titular, e a galera aplaude. Cara, tem que ver jogo e não importa se o cara é muito bom, não importa se ele tá no Brighton, se ele tá em qualquer outro time, se ele tá no Leeds, ou se ele tá no Barcelona, se ele é muito bom, cumpre a função, precisa ser convocado. E aí o povo que ficou reclamando tempos atrás, agora, né, a gente vê, tal hipocrisia aí. João Pedro, muito merecido essa vaga como 9. Finalizando aqui na provável escalação, né? Perfeito. Gabriel Martinelli. Gabriel Martinelli. Não desgosto, mas também não sou fã. A última temporada dele não foi boa, não começou bem essa temporada, inclusive teve jogo que ele ficou até no banco pro Dom, um garoto de 15 anos, você não ouviu errado, tá? 15 anos do Arsenal. Ele não vem fazendo uma boa temporada, é um cara inteligente, gosto dele, pra quem não lembra, foi revelado pelo Ituano, e do Ituano já foi direto pro Arsenal. É um cara de projeção, é um cara de potencial, mas que precisa achar seu futebol agora nas últimas temporadas, principalmente com um Arsenal que tem, por exemplo, o Eberechi Eze, que tem, por exemplo, o Dom, que tem, por exemplo, outros jogadores que podem fazer aquela função e ele não vem sendo desequilibrante lá. Porém, gosto do jogador. Acho um jogador, vamos dizer assim, que cumpre seu papel, mas também não chega a ser um grande desequilibrante. Apesar de ter boas atuações com a camisa da seleção brasileira, e acho que isso realmente tem que contar bastante. A posição de ponta esquerda, a gente sabe, está ocupado pelo Vinícius Júnior, que não foi convocado apenas por uma questão de já estar suspenso por causa de cartão amarelo. Outro jogo ia ser na altitude de El Alto, lá na Bolívia. Então não foi convocado. E aí o Martinelli está nessa função. Mas a gente sabe que muito provavelmente ela já é ocupada por outro jogador. Mas é uma ótima chance da gente ver como o Martinelli pode até fazer uma sombra para o Vinícius Júnior, que também não é o mesmo do Real Madrid na seleção brasileira. Apesar de que eu acho que às vezes a galera pesa demais.
convocação, 2 jogos aí, o Brasil já classificado para a Copa do Mundo. O jogo de análise é o jogo contra o Chile, porque é o jogo em condições normais de temperatura, pressão e de altitude, jogando em casa, o último jogo do Brasil em casa antes da Copa do Mundo. Vai ter a festa, vai ter tudo, mas o Brasil precisa apresentar futebol. Contra o Chile eu vou cobrar. Contra o Chile eu vou cobrar um futebol bem jogado, um futebol com dinâmicas ofensivas, um futebol seguro defensivamente. Contra o Chile é pra gente ver como está, em que ponto, em que passo está a seleção brasileira e quais dos jogadores a gente pode esperar mais pra frente. Contra a Bolívia é acabar o jogo e passar reto. A verdade é essa, é na altitude, a questão física vai pegar muito, não vai ser a mesma escalação, nem a mesma formação que o Brasil usará em outros contextos, é um contexto muito atípico de altitude. Quem chega e menospreza o poder da altitude é porque nunca jogou lá ou então não viu os relatos médicos. Então, contra a Bolívia, não vou cobrar uma grande atuação, não vou cobrar grandes coisas. Acho que nem vai dar pra gente observar tantas coisas diferentes nos jogadores. Agora, contra o Chile, eu tenho essa expectativa. Pergunto pra você, quanto será o jogo? Qual será a sua expectativa? Gostou da escalação? Colocaria mais alguém? Fale a sua opinião. Sei que muita gente não gosta do Alisson, mas a minha opinião é essa. Muito bom, um craque da posição. Essa é a provável escalação. Alisson, Wesley, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Douglas Santos, Casemiro, Bruno Guimarães, Rafinha, Estevão, João Pedro e Gabriel Martinelli. Não tem um 10 de ofício, mas tem um quarteto de ataque. Essa é a convocação da seleção brasileira. O que você espera para esse jogo?